Então vamos lá. A história é a seguinte. O Flamengo venceu 2 turnos, eram 3 turnos do Campeonato do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu 2 turnos, o Vasco venceu 1, e o Flamengo fez mais pontos. Esse regulamento, ele tinha um intuito, que é, vamos imaginar que o mundo ideal para a Federação Carioca. Fluminense ganha um turno, Botafogo ganha um turno, Flamengo ganha um turno, Vasco faz mais pontos. Os 4 fazem o quadrangular final. Mas o Flamengo tinha um time muito bom, ganhou 2 turnos e fez mais pontos. O Vasco ainda conseguiu ganhar um turno, tá? 81. Então, o Flamengo tinha se classificado para a final por 3 vias, o Vasco por uma. Como é que disputa essa final? O regulamento previa que o Vasco, para anular a vantagem do Flamengo, tinha que vencer um jogo. Vamos lá, o Flamengo tem 3 classificações, digamos assim, para a final, o Vasco tem uma. O Vasco ganha um jogo, elimina uma classificação do Flamengo. O Vasco ganha outro jogo, elimina a outra classificação do Flamengo. Aí vão para o terceiro jogo em igualdade. O primeiro jogo, Cláudio Coutinho, técnico histórico do Flamengo, campeão brasileiro em 80, havia morrido 2 dias antes. 2-0, Vasco do Maracanã, gols de Roberto. O time do Flamengo está muito abalado, os jogadores todos foram treinados por ele, foi um negócio muito chocante. Ele morreu afogado, ele era um exímio mergulhador, ele estava ali pescando, fazendo caça submarina. Ele morava nos Estados Unidos, estava trabalhando em Los Angeles, no time local, e veio ao Brasil de folga, de férias, e estava fazendo pesca submarina ali nas Ilhas Cagarras, ali em Ipanema, Leblon, Ipanema, né? E ficou preso ali, aconteceu um problema ali com ele, e ele morreu afogado. Foi trágico demais, é um cara que os jogadores gostavam muito. O Flamengo entrou em campo muito abalado, o Vasco ganhou 2-0. Mas esse não é o jogo que me chama a atenção. Aí veio o segundo jogo. Gente, todo mundo sabia que para o Vasco era muito difícil você vencer aquele Flamengo 3 vezes. No segundo jogo, caiu uma tempestade no Rio que eu nunca vi na minha vida. Eu atravessei a Baía de Guanabara na barca Niterói-Rio, no caso, né? Barca Rio-Niterói, mas no sentido Niterói-Rio, ela balançava. E quem já andou na barca sabe como é que é, né? Ela não balança, ali você anda flutuando. O mar na Baía de Guanabara, que é um mar calmo, estava agitado. Era uma chuva assim absurda. Só teve o jogo porque não tinha data. O calendário já era uma merda naquela época, né? E aí teve o jogo, o gramado totalmente encharcado. Pesquisa no YouTube aí, Flamengo e Vasco, segundo jogo da chuva, na quarta-feira no Maracanã. 45 mil pessoas foram ao jogo, aproximadamente. Ainda assim. Tinha mais de 20 mil vascaínos no estádio. Os caras acreditaram, cara. Saí de casa com aquela chuva, só maluco que nem eu saiu de casa para ver aquele jogo. E tinha 45 mil malucos lá para ver aquele jogo. E o Vasco ganha por 1-0 com um gol que a bola prende na água e do lado do Roberto, aos 43 minutos, 44 minutos, ele faz o gol. A única chance do jogo. Não teve jogo praticamente. O Adílio, falecido recentemente, Adílio, foi o único que conseguia jogar porque ele fazia embaixadinha com a bola e trazia para a ponta esquerda, onde tinha um pouco menos empoçada o gramado e conseguia fazer algumas jogadas. A torcida do Vasco, quando o Vasco faz o gol, eu me lembro dessa imagem como se fosse hoje. Estava do lado de cá, atrás do gol, perto ali de onde fica a torcida jovem, e do outro lado, né, não estava nem no meu local habitual nesse jogo. Por uma outra razão, eu fiquei no outro local, não fiquei onde normalmente fico. Ficava nos jogos do Flamengo, ficava mais para a direita ali, mais na bandeirinha de escanteio. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Mas aí eu estava atrás do gol ali, acima da torcida jovem, um pouco para o lado direito aqui. Os torcedores do Vasco desceram em massa, tipo avalanche, que o Grêmio fazia, o pessoal do Grêmio, que fazia-se muito aqui na América do Sul, né? Correndo para a chuva, uma tempestade, corriam para a chuva, alucinados, gente se jogando na água, na arquibancada, aquela arquibancada de cimento liso, né? Caindo, se atirando, uma loucura, uma loucura. Eu saí daquele dia com uma grande lição que eu aprendi. Eu falei, cara, como é bom você confiar no teu time até o final. Você pode sofrer muito numa derrota, mas, cara, quando vê uma vitória dessas, é um negócio, é uma satisfação, é uma alegria, é uma dádiva, é um negócio maravilhoso. A sensação não dá para explicar. Eu tive a sensação inversa como torcedor, tá? Eu não era jornalista nessa época, vale frisar, né? Eu sou velho, mas não tanto. Minha carreira começa 2 anos depois. E, cara, do outro lado ali, vendo aquela galera vibrando, eu falei, pô, que bacana. Depois eu pensei, que legal. Aí, descendo a rampa do Maracanã, tinha um senhor, um homem já com 70, 80 anos quase, já bastante idade, com um rádio desse tamanho no ouvido, e ele só gritava, eu nunca vou esquecer disso, ele só gritava, quem tem Roberto tem tudo, tinha um sotaque português, né? Como tantos vascaínos das antigas. Quem tem Roberto tem tudo. Aí eu fiquei pensando, depois que passou aquela ressaca da derrota, pensando, pô, que bacana, né? Que final. O sacrifício para chegar no estádio, a recompensa que a torcida do Vasco teve, a emoção daquele torcedor sozinho, aquele homem já de idade, e foi ao jogo, porra. E a paixão dele pelo Vasco e pelo ídolo. Isso é bonito pra caralho, cara. É muito fácil falar na vitória do Flamengo para mim. Estou falando de uma derrota do Flamengo.
Depois o Flamengo ganhou por 2-1, com gols de Adílio Nunes, no famoso jogo do Ladrilheiro, que morreu esses dias, né? E foi campeão carioca, tinha um time muito melhor que o do Vasco, e o Vasco levou até o final. E quem foi naquele jogo nunca vai esquecer. Tenho certeza, se vocês conhecerem algum vascaíno, se tiver aqui na live algum vascaíno que foi naquele jogo, tenho certeza que é um dos jogos mais marcantes da história da sua vida de torcedor. Por quê? Porque tudo era contra o Vasco. O time do Flamengo era melhor. Chovendo para burro. O Flamengo ia perder o primeiro jogo muito em função do abalo emocional pela morte do Coutinho. Mas a chuva tornou o jogo um jogo equilibrado. E na única chance a bola se ofereceu para o Roberto Dinamite. E o Roberto era terrível. Ele era muito bom. É um goleador como poucos. Mais de 700 gols na carreira. E ele definiu o jogo. Então o futebol, gente, ele é isso. O futebol é acreditar. Você está com raiva do time, está com raiva do técnico, acha uma merda, do dirigente, não quer aquele presidente, tudo bem. Mas na hora do jogo, meu irmão, é a camisa. Não importa quem está vestindo, é a camisa. É isso que importa. Eu penso assim. Essa é a minha criação, essa é a minha cultura. Foi assim que me ensinaram, e ninguém me ensinou assim. Pegou ali, explicou como é que é. Foi assim que eu fui ensinado pela arquibancada, pelo jogo, no estádio. Entre os meus que eu falo, aqueles que torcem pelo time que eu torço. E vendo também a reação dos adversários e admirando também momentos como esse. Foi uma derrota, mas e aí? Esse é o futebol. E é por isso que é do cacete. Eu consigo me lembrar com admiração de uma derrota e também de muitas vitórias. Porque essas vitórias têm valor porque tem essas derrotas no currículo também. E assim é com todos nós. Não existe o time que venceu todas, alguém que nunca sofreu uma grande decepção no futebol. Então, me incomoda bastante esse comportamento de, sabe, antes do jogo o cara já eliminou o time dele. Ele já jogou a toalha. E não me venham aqui se o Flamengo for eliminado, e é provável que aconteça na live de quinta-feira, que vai começar às 11h30 da noite, tá? Porque estaria lá em Montevidéu, e lá não vai ter condições de fazer a live no estádio, e também tem aquelas limitações que vocês viram, onde tive que fazer a live sem vídeo na quinta-feira passada. Então a live vai ser feita mais tarde do hotel. Vou ter que fazer do hotel, porque não tem condições no estádio, já andei falando com as pessoas de lá, não vai ter condição adequada, não vai ter internet adequada. Então, aí eu pretendo ir à coletiva, o pessoal que pede, vai na coletiva, então eu pretendo ir à coletiva, fazer perguntas, se possível, depois eu vou me deslocar até o hotel de lá, por volta de 11h30. Como se o jogo fosse 21h30, né? A gente faz a nossa live direto lá do Uruguai. Tá bom? Desculpa aí o rápido parênteses, mas eu acho que isso é importante até para uma reflexão, para a galera pensar, sabe, refletir um pouquinho sobre o que é o torcer, sabe? O que é o futebol, cara. Isso é bacana pra caralho, cara. Futebol é, porra, o esporte é rei, é a invenção do homem, cara, porra. E é por isso que o futebol é do caralho. O futebol não é essa merda de, meu time tem dinheiro, vai ganhar tudo. Não é assim. Não é assim. Tem que ter administração, tem que ter grana, tem que ter essa porra toda, mas não é isso que vai definir apenas. E quando a coisa está difícil, é justamente a hora que o torcedor entra em campo, que ele apoia, que ele acredita, que ele passa energia positiva. Isso conta. Você acha o quê? Que os jogadores, por mais que eles errem, que eles cometam erros, eles não estão de sacanagem. Você acha que eles não querem ganhar? Não só pelo prêmio, que alguém vai dizer aqui do prêmio, mas também, o cara não quer ser campeão da Libertadores. Imagina se o Flamengo se classificar quinta-feira. Os caras vão até para a história do clube se ganhar uma Libertadores, eliminando o Peñarol dessa maneira. Então eles estão diante de um desafio profissional também. Então pensa um pouquinho mais, vamos tentar ser um pouco mais, sabe? Isso é bobagem, cara, sabe? Bobagem. Futebol não é isso, não. Futebol é um negócio muito mais legal do que isso. Enfim, vamos em frente aqui. Márcio Rodrigues.